Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Conheça mais o nosso trabalho acessando agora www.alquimiadamente.com para você conferir em primeira mão todos os nossos conteúdos do blog, nossos posts, nossos vídeos, podcasts como esse no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Deezer, onde quer que você esteja. E além disso, para você entrar aqui, pois é, em algum dos nossos treinamentos na Mangabeira Academy sobre lei da atração, sobre prosperidade, sobre cocriação da sua realidade, manifestação, ondas sonoras e quânticas, com certeza tem um curso esperando por você. Acesse agora www.alquimiadamente.com. Nesse podcast da Alquimia da Mente de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre 3 formas para elevar sua frequência vibracional usando as suas emoções. É um assunto extremamente válido, extremamente importante. A gente sabe que esse assunto já é vibrante, né? Já falando de vibração, é um assunto vibrante que com certeza vai alegrar muito o seu dia. Você que está passando às vezes por um dia difícil, muito estresse, Diego. Nossa, eu não sei o que eu faço, eu tô meio triste, meio apreensivo, angustiante. Ou mesmo você está num dia feliz, não tem problema nenhum. Com esse podcast você vai servir como aquela bandeja de ouro, né, para você prestar atenção e você focar a sua energia no dia de hoje, né? Começo falando aqui nesse podcast sobre o que são emoções, né? Porque com certeza tem muito material aí na internet, por exemplo, vídeos que você acessa, às vezes de algum mentora que você acostuma a ouvir, que podem falar de uma forma certa, né, ou mesmo científica ou não, né? E a gente sempre fala aqui na nossa metodologia, né? São quase 15 anos a Alquimia da Mente, tem até o nosso treinamento, a Academia da Alquimia da Mente, que é o nosso maior treinamento aqui dentro da Mangabeira Academy, que a gente fala muito sobre isso, inteligência emocional. E quando a gente fala sobre emoções, a gente tem que entender que emoções elas reverberam, né, algo dentro de nós que nós consigamos entender de uma forma simples, né? Então vamos pensar assim, uma emoção relacionada ao amor, né? O que você vai entender o amor, né? Você vai entender o coração palpitar, você vai sentir o que? Uma falta de ar, às vezes, você olha a pessoa, você começa a tremer, você começa a ficar sem voz, né? E às vezes, muitas vezes o que? Você começa a sentir um calor, né? Como se fosse uma febre instantânea que sobe pelas suas artérias, veias, né? Pela sua coluna vertebral, e você não sabe explicar isso. Da mesma perspectiva, pode ser também um trauma, né? Então vamos pensar uma emoção de dor, né? Então o choro, você vê que você fica como se fosse desolado, né? Você perde as forças, né? Parece que você não tem para onde ir, né? E nesse instante de dor também tem uma emoção. Lógico que a dor é muito extenso, né? A gente poderia falar dor sobre a morte de alguém, a dor sobre alguma perda de um ente querido, por exemplo, um emprego, às vezes a dor, por exemplo, que você não conseguiu determinada meta na sua vida, né? Então a gente poderia expandir muito. Mas o que as emoções são? Na verdade, pessoal, uma emoção é uma memória do passado. Quando a gente pensa em relação às 3 mentes, né? A mente consciente, subconsciente e inconsciente, basicamente uma emoção ela vai reverberar dentro de você algo que já aconteceu. Não é algo que está acontecendo ou vai acontecer. Né? Quando eu falei de amor e dor, já subconscientemente você já lembrou nos momentos, nos instantes que você passou disso. Ou seja, está acontecendo agora? Não. É do momento presente? Não. Só que o seu corpo, instantaneamente, como automaticamente, ele traz para você. Então, o que acontece muito com as pessoas, e até para entender um pouquinho mais sobre isso, porque não adianta nada de falar de frequência, sendo que você não entende essa alquimia da mente, essa bioquímica. Porque muitas pessoas elas estão vivenciando o passado no presente. Isso é muito errado, né? As pessoas elas querem voltar para um passado que na verdade eu era feliz e não sabia, eu tinha aquela pessoa e queria dar mais valor, né? Eu morava naquela cidade, naquele apartamento, naquela casa e não sabia que na verdade eu ia perder tudo. Se eu soubesse disso, se eu tivesse guardado para aposentadoria, né? Você começa a ver o quê? Só ressentimento, arrependimento, isso não é legal. Né? Então essa emoção, principalmente as emoções de uma maneira geral, elas vão trazer para você muitas consequências, principalmente frequências vibracionais, né? Por quê? As emoções elas criam, né? Aliás, para você ter a emoção, para você, eu vou falar entre aspas, sentir a emoção, você o quê? Teve que ter um componente elétrico, né? Primeiro é o pensamento e você tem a parte magnética, que é basicamente a emoção, né? E o seu cérebro que vai criar os hormônios e vai criar também os seus neurotransmissores.
toda essa mensagem vai passar pelo sistema nervoso. Lógico que também o sistema nervoso do coração, né, que a gente sente bastante. Né? Mas ao contrário do nosso cérebro, o coração não mente. Então a gente sabe que aquela emoção ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Né? A gente sente isso no coração, não aqui no cérebro. Né? Então se a pessoa está falando a verdade, a gente vai sentir no coração, não no nosso cérebro, né? A maior parte das vezes. Isso é científico, né? No caso tem a ver com o estudo das ondas eletromagnéticas, principalmente realizado no Instituto HeartMath, o qual eu faço parte também. É um instituto internacional que só estuda isso. E, que a gente fala de coerência psicofisiológica. Né? E quando a gente pensa nisso, a gente já vai para a parte do campo eletromagnético. Né? O que é o campo eletromagnético que muitas pessoas falam? E essa é a primeira estratégia, a primeira forma para elevar a sua frequência vibracional. Você é energia. Né? Tal como nós sabemos pela física quântica, mas as antigas civilizações sempre tiveram esse conhecimento em relação à própria humanidade. Não é à toa que os sítios arqueológicos sempre tinham, e você pode procurar na internet, investigar mesmo, nem a fundo, os papers científicos, pessoas que na verdade têm bastante gabarito para dizer isso, não só na mídia tradicional, porque basicamente tem muita deturpação em relação à verdadeira história que a humanidade vivenciou, né, e naquela realidade que a gente chama de passado, mas existem vários sítios arqueológicos até hoje, como o Göbekli Tepe, você tem na Suméria, você tem, por exemplo, nos Paracas ali no Peru, né? Então, como se fossem círculos no chão, né, que ficam próximos, até o Lago Titicaca, por exemplo, né? São locais que têm muita proximidade com a água, né? Você olha o Egito, tinha o Nilo, né? Lá na Mesopotâmia, você tinha o rio Tigre e Eufrates. Você vê na China, né, o rio Yangtze, né, o rio amarelo. Você tem ali na Índia o rio Ganges. Né? Consistentemente, por exemplo, você vê lá na península de Yucatán, né, que foram os maias, os astecas, você também tem vários rios, né, tal como a cidade do México. Né? Tem no Xichitlán, por exemplo, você tem encoberto, você tem como falar, um solo úmido, tanto que as igrejas católicas construídas pelos espanhóis elas estão caindo, cada vez mais sendo trazidas. Para quem já foi para o México sabe disso, né? Elas estão sendo cada vez absorvidas pelo próprio solo. Por que tinha essa conexão? Porque a física quântica já tinha lá. A física quântica não tem nada de novo, é basicamente esse conhecimento para a humanidade. Só que o uso, aí que tá. O uso que as pessoas ainda não estão utilizando, até por causa do sempre eu falo para vocês, a humanidade ela não é 100% liberta. A humanidade é escrava, sim, de um governo oculto, sim, que sempre impede ela de evoluir. Né? E não é conspiração, não. É só procurar aí, né, na agenda. Aí existem várias agendas em vários sites em relação ao próprio governo oculto. Você olha no Fórum Econômico Mundial, você olha a agenda na ONU, né, Agenda 21, Agenda 2030. Tem várias coisas relacionadas a isso. É só procurar, eu não vou falar aqui porque não é objetivo. Mas o que acontece com isso? Você não vibra a conexão que você pode vibrar. O seu campo eletromagnético, ao invés de vibrar alto, vibra baixo. Por quê? Você vive no mundo, se você olha a mídia tradicional, se você vê as redes sociais, se você vive esse mundo, né, que é sempre trazido para o medo, isso há séculos, há milênios, porque o ser humano que é dominado pelo medo, ele não se liberta. Né? E quem conhece sobre isso, sobre esse conhecimento que a gente ensina aqui sobre a alquimia da mente, domina a humanidade. Porque é assim que acontece. As leis são para todos, mas não são aquelas leis que às vezes as pessoas são meio ingênuas, né? Ah, não, ele vai pagar depois daquilo que ele fez, né? Não é muito bem assim, eles são muito organizados. E se você tem esse conhecimento da luz, na verdade você tem uma inversão, né? Porque existem pessoas com magia negra, mas tem pessoas com energia branca, né? Que a gente chama de luz e escuridão. Tem muitos servos da escuridão, mas tem muitos servos da luz. Só que o que acontece é que a luz às vezes ela se omite, né? Falando, não, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer sim, a gente tem que iluminar a humanidade. Né? Como se fosse uma guerra mesmo. E a gente está nesse inteirinho. E por isso que é tão importante pessoas se abrindo, pessoas se libertando. Porque o campo eletromagnético existe. E quanto mais você vibra alto, eles não conseguem vibrar. Por isso que sempre é voltar para o medo. Eles não conseguem. Né? E aí a gente entra no segundo aspecto, que é sua frequência vibracional, ela já é alta. Quando você nasceu, ela já era alta. Quando você é criança, ela já é alta. Só que no meio do processo, você baixou por causa das crenças que foram trazidas dos seus antepassados, seus ancestrais, seus pais, né? E foram armazenadas no seu subconsciente e inconsciente, né? Até que você foi moldado, às vezes, por uma religião, por um partido político, por uma linha política. Até hoje, né? Você acha que, na verdade, você é livre, mas você, por exemplo, depende de um banco. Né, do sistema bancário, financeiro mundial. Você depende de alguém na sua vida, às vezes de um relacionamento, que na verdade o que ele traz mais servidão do que liberdade. Você às vezes, por exemplo, tem aquela preocupação de agradar todo mundo e não viver a sua vida. Olha isso! Será que você é livre ou você é escravo? Será que você é 100% livre ou 100% escravo?
né? Aí está na sua mão essa decisão, porque essa frequência ela sempre volta para a fonte, né? A fonte quântica, ela sempre traz para você, para sua essência. Por isso que muitas pessoas estão procurando autoconhecimento. Mas só que o que acontece muito com as pessoas, elas querem fugir dessas responsabilidades. Não, não quero resolver isso aí. Deixa para o governador, deixa para o prefeito, deixa para o presidente, para o primeiro-ministro, deixa que ele resolve. Mas, pessoal, quando a gente deixa alguém, a gente está delegando a nossa frequência para ele, né? Ou para ela. E aí o que acontece? Você deixa de viver essa parte consciente nessa realidade. Você é tão infinito, tão divino e tão iluminado, que você tem essa habilidade tanto de vivenciar isso, de ajudar essa parte consciente nessa realidade, como em outras realidades. Não existe fim, não existe começo, né? E aí que tá. E muitas vezes o que acontece no meio do processo é você vai se limitando, até que chega um momento na sua vida que você fala: "Ah, eu não sou merecedor. Ah, isso aí não é pra mim." Né, você começa a não se perdoar pelas coisas, novamente, que eu falei lá no começo do podcast, em relação ao passado. Você começa a vivenciar uma vida de passado, então tudo que aconteceu no passado vale mais do que aquilo que você pode fazer hoje. E isso tem muito nas religiões, né? Principalmente abrâmicas, né? Mas a gente nem vai falar sobre isso, né? Eu sempre falo que a nossa linha na Alquimia da Mente é sobre espiritualidade, que tem a ver com respiração. Não tem nada a ver com mediunidade, não tem nada a ver com o que é nova era, não tem nada a ver com isso. Espiritualidade é respiração e acabou. Né, aqui a gente fala da Kundalini, é um sentido de serpente. Serpente no esoterismo, na alquimia, sempre é o sentido de conhecimento. Mas você vê que a serpente, o quê? Ela foi tão modificada que significa hoje o pecado. Olha que deturpação. Né? E quanto mais você estuda sobre isso, mais você vai entender que muitas das verdades que são ditas hoje são fake news. E as fake news são verdade. Né? É uma inversão que está acontecendo até para acelerar o processo de dominação mundial. E aí que entra esse negócio da frequência. Se você está numa frequência alta, você blinda isso. Essa informação incorreta, você vai na fonte, no paper científico, no artigo científico, independente se tiver português, inglês, espanhol, ou mesmo em chinês, ou mesmo em francês, né? O que importa, até eu falo para você, estude novas línguas, você usa novos córtex cerebrais, né? O inglês, aí, para você conseguir ler em outras línguas, para até você conseguir ser mais bem informada, né? E nas fontes. Lógico que a mídia mundial ela tem uma vertente, uma agenda, só que quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você vê vídeos, que isso não vai ser ensinado para você, na verdade é sempre para você baixar essa frequência, ouvir aquela música, aquela coisa do churrasco do final de semana, aquele mundo, né, como se nada tivesse acontecendo, ou mesmo os espiritualistas, entre aspas, né, que vivem como se nada tivesse acontecendo com o mundo, né, meio esquizofrênico o mundo. Pessoal, presta atenção. Você é um ser iluminado, um ser divino. Você já é um ser espiritual. Você não vai ser. Você já é um ser elétrico. Você já é um ser eletromagnético. A tua missão já está acontecendo. Não deixa para ninguém mandar em você. Porque se você não está assumindo a sua posição dessa vibração, alguém está assumindo por você e talvez você está indo para uma cilada novamente na sua vida. Tá bom? Conheça nosso trabalho acessando agora www.alquimiadamente.com e lá você pode acessar e também adquirir os nossos cursos. Faça parte aqui de um dos nossos cursos, treinamentos da Mangabeira Academy. Com certeza a gente pode te ajudar a você chegar aonde você quer chegar, tá bom? Eu desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Forte abraço e nos vemos em mais podcasts aqui da Alquimia da Mente. Um abraço, gente. Tchau, tchau.